Vamos lá para a segunda parte aí da 15ª aula. Falar agora um pouquinho sobre a diferença então do tambor e do chocalho e das flautas. Então a gente tem o tambor, ele vai ressoar de uma forma grave, né? Então ele traz muito a questão de mudanças no físico, ajuda bastante, auxilia bastante nessas mudanças de frequência no físico, a frequência mais palpável. O chocalho, ele traz aí um estímulo, é um estímulo mais sutil, né? Então ele é mais agudo e ele entra, né, dá uma despertada no nosso sexto sentido, porque ele penetra, né, ele sacode, né, as nossas moléculazinhas, né? Porque quanto mais fino é o som, né, mais ele consegue penetrar aí nos objetos. Por isso que a gente tem até aquele caso de quando alguém canta, né, num tom muito agudo, a voz ela sai e ela penetra lá nas moléculazinhas do vidro, pá, acaba as partículas do vidro e acaba rachando, porque o som entra mesmo, né, em algo que parece que não tem furo, né, mas ela consegue entrar e sacudir ali e explodir. Então, ou seja, quanto mais agudo for, mais profundo, no profundo do nosso ser entra. Então, muita gente não gosta, por exemplo, os sons agudos de flauta. Por quê? Porque ele vai muito lá no fundo, ele penetra muito lá no cérebro e aí modifica bastante a frequência cerebral, só que de forma que a gente diz, de uma forma mais espiritual, facilitando aí o contato do seu ser com o seu ser superior, com o seu ser divino. Então, todos esses sons utilizados juntos no xamanismo é o que criam, né, eu acho que esse leque tão abrangente, né, de manifestações do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma e do nosso coração. Então, quanto mais você utilizar, aí o som, ele é estímulo, a gente não pode esquecer disso, né? Uma terapia com som, uma terapia sem som são completamente diferentes, né? O uso desses instrumentos, ou o não uso desses instrumentos também vai gerar uma reação completamente diferente. E aí você, como terapeuta, você como xamã, você tem que perceber qual é a sua afinidade, com quem você se afiniza mais. Né? Eu estou muito habituado com o chocalho, né, com o baracá, muito, mas muito mesmo, eu gosto muito do maracá. Eu não me vejo sem um baracá quando eu estou falando de xamanismo. E para muitas pessoas é o tambor. Né? Sei lá, talvez com o tempo. Eu já tive um tamborzinho que depois acabou se desfazendo. Mas não sei, com o tempo talvez eu também tenha aí um outro tambor, também me aprofunde, né, na questão do tambor. Mas assim, agora a minha pegada mesmo é do chocalho, que eu gosto bastante. Aí do chocalho que ele dispersa aí no ar, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre os ancestrais. Então, quando a gente fala dos ancestrais, todos nós temos ancestrais. Todas aquelas pessoas que já passaram pela história do mundo são os nossos ancestrais. Né? Independe se você tem no sangue ou não tem no sangue. Né? Até porque se a gente parar para pensar, né, pela ciência, aquilo lá foi se multiplicando e viemos todos da mesma centelha. Né? Então tivemos uma mesma origem. Então todas as pessoas, todos os seres que passaram pela Terra e hoje estão no plano espiritual são os nossos ancestrais. E aí, dentro do xamanismo, há uma reverência muito grande, muito forte, há um respeito e uma gratidão por tudo aquilo que eles nos deixaram. Né? Porque, lógico, tem as coisas boas e as coisas ruins. Já vou falar sobre as coisas ruins. Mas tem muita coisa boa. Né? Então, nós trazemos até no nosso DNA registros dos nossos ancestrais. Então, as adaptações físicas, corpóreas que nós temos hoje, né? Então, o fortalecimento, né? Então, do sistema imunológico, até o fortalecimento sobre algumas questões cognitivas e tal, tem a ver com os nossos ancestrais. Né? Então, graças a toda a movimentação deles, todas as ações que eles realizaram, né? Hoje nós trazemos como resultado aquilo que nós somos. Né? Então, queira ou não, nós temos impregnado dentro de nós os nossos ancestrais. E aí eu falei que tem a parte boa e a parte ruim, mas também tem a tendência negativa, né? Então, todos os costumes, né, que acabam nos prejudicando são heranças dos nossos ancestrais,
e estão impregnados tanto no nosso ser, como no nosso mental, como no nosso emocional, e a gente acaba repetindo os mesmos erros. Vou falar aqui um exemplo que é bem visível, que é a questão da distinção aí, da diferença de gêneros. Hoje estamos tentando aí arduamente, né, a sociedade como um todo tentar equiparar aí os gêneros. E a gente já teve num passado muito remoto onde os dois gêneros eram considerados de mesma potência, né, com uma potência equivalente. Porém as coisas mudaram, né, e aí a mulher foi considerada um gênero inferior, né, então o escravo da casa que tinha que tomar conta de tudo e ter força suficiente para conseguir carregar todas essas funções. E isso hoje é difícil de nós eliminarmos de uma hora para outra, porque tem questões até habituais, de tradições, que queira ou não colocam, né? Então a mulher como um gênero inferior e o homem como um gênero superior. Então assim, isso é uma questão que perpetua, né? Então tem hora que fica bem visível, né, o que nós carregamos nossos ancestrais, tem hora que não. E tem coisas positivas e coisas negativas. As coisas negativas, nós temos então que trazer a consciência de, opa, isso não é legal, e começar a mudar. E aí, através dessa mudança, isso vai ficando registrado, né, então nos campos, né, então nas pessoas, e isso vai passando de geração para geração, e há uma mudança total. Né? Então a gente consegue aperfeiçoar mesmo algo que os ancestrais nos deixaram. Mas tem que ter sempre muito respeito pelo que os ancestrais fizeram, porque nós não sabemos as condições que os levaram a ter determinadas ações, né, a determinadas escolhas. Então a gente não pode renegar essa energia. Porém, nós temos que deixar bem consciente que algo de negativo que a gente carrega pode ser herança ancestral. Né? Então há tendências familiares, né? Então essas tendências familiares você tem que trazer para sua consciência, tipo, olha, sei lá, na minha família a tendência é de ir para o vício, então vamos tentar não ir para o vício. Tem que trazer a consciência. E aí isso tem que fazer todo um trabalho de conversar consigo mesmo, né, e de dar indicações para aquele estímulo que vem. E, ou seja, colocar tudo no seu devido lugar. Dentro do xamanismo a gente consegue, né, então colocar, né, fazer essa ruptura de laços, trazer essa mudança, né, então de padrão familiar, né, de herança ancestral e tudo mais. Porém, nós também temos hoje já outros tipos de terapia que também ajudam bastante. A gente tem a constelação familiar, a gente tem, né, todo tipo de terapia transpessoal, ela ajuda, né? A constelação familiar não deixa de ser uma delas, né? Mas temos vários tipos, né, de terapias que possam auxiliar. E aí você, como terapeuta, pode ser que você se afinize com isso. Então é legal estudar, né, uma dessas terapias e trazer para dentro do ritual xamânico. Tá? Então eu realmente não tenho como falar sobre essas terapias para que vocês possam aplicar dentro do xamanismo, porque eu não tenho conhecimento suficiente. Né? Então acho que é bacana dar uma estudada no assunto e trazer aí para dentro do xamanismo. Porém, o xamanismo em si já faz isso. Quando a gente trabalha com a roda de terra, a gente está louvando os nossos ancestrais. Nós estamos entrando em contato, né, então, com a Mãe Terra, e automaticamente a gente entra em contato com o legado deixado pelos nossos ancestrais. Então, na roda de terra, a gente consegue colocar no devido lugar essas questões. Porém, você vai ter que fazer muita indução, né? Então, durante ali a meditação, falar. Né? Então, para a pessoa agora enxergue a sua família, enxergue os seus ancestrais, né? Então, cumprimente cada um deles, agradeça e entregue para cada um deles o que é deles e não é seu. Né? Isso aqui foi um exemplo rapidinho e bobo que eu dei, mas é mais ou menos assim para vocês pegarem como é trabalhar com a questão de ancestralidade dentro da roda da Terra, tá? Tem a questão, né, de nós louvarmos bastante os ancestrais. Isso é feito até hoje, né, nas tradições indígenas. Né? Então, quando a pessoa desencarna, todo mundo que também desencarnou são os nossos ancestrais. Né? Então, todos os espíritos, todas as entidades, todos os elementais encantados, tá? Que seja, todos eles são os nossos ancestrais. Tá? Então, a gente tem que ter muito respeito por todos eles. Existem rituais específicos para isso, né, dentro das tribos, das aldeias. Né? Mas quando a gente abre a roda de cura,
né? E aí nisso eu lembro muito eu gosto muito de falar sobre o desenho Irmão Urso, que é aquela coisa, os ancestrais estão conectados com a gente o tempo todo, né? Tu não precisa de uma ritualística específica, porém tem rituais onde potencializa isso daí, tá? E aí, por fim, agora eu vou falar sobre a ancoragem. A ancoragem, que é um procedimento que é bem bacana de se fazer, tem lá na apostila, né? Então direitinho quais as ervas que se utiliza para o banho de ancoragem. Se eu não me engano é um cipó, folha de café e fruta de jatobá. Mas acho que tem mais coisa que eu não estou me lembrando aqui. Você faz isso tanto para você, como terapeuta, quanto para o seu paciente que você queira ancorar. O que é ancoragem? Ancoragem é você firmar com muita potência todas as energias daquela pessoa. Então você vai firmar a parte física, a parte mental, emocional, energética e espiritual, como se você enraizasse aquela pessoa. Ela vai ser abraçada pela Mãe Terra, vai ficar ancorada, né? Vai ficar enraizada. E é muito legal fazer no fechamento de tratamento. É bacana nós, como terapeutas, fazermos isso umas 2, 3 vezes ao ano, né, para focarmos também as nossas energias, para potencializarmos, né, a nossa força. Não tem dia específico para fazer. Né? Eu falo que bacana é fazer perto do aniversário e para ficar um ritual bem pessoal. Quando é para o paciente, então você tem que fazer assim. Na sessão anterior à sessão que você vai fazer a ancoragem, você já passa, né, então, os procedimentos que ele precisa fazer. Então, você pode fornecer para ele então as ervas e o fruto que ele vai fazer lá o banho na casa dele. Ou você pode também fazer o banho, entregar, né? A pessoa passa ali no local de atendimento só para pegar esses materiais, né? O banho pronto e ir para casa fazer. Mas é legal, já 3 dias antes você começa a fazer esse banho, e aí toma 3 dias seguidos esse banho. Tem que abrir a roda de terra quando você está preparando ali o banho. E aí, na hora da ancoragem mesmo, o que é o ritual de ancoragem? Depois de todos os banhos tomados, ter feito queima de ervas, ter pitado, ter entrado em contato com a Mãe Terra e ter feito bastante conexão com Naruê, né, que é o elemento terra, você vai abrir a roda geral, aí depois, já em seguida, não tem intervalo, você já abre a roda do ar, aí você já abre a roda do fogo, aí você abre a roda da água, por fim você abre a roda da terra. E aí você vai ficar, ou seu paciente vai ficar meditando dentro ali da roda por um período. Tá? Tem várias maneiras, tá, de você fazer essa ancoragem. Então você pode também colocar folhagens de café, né, folhas de café ali para a pessoa sentar, deitar, que seja. Pode fazer a representação dos espíritos, né, então do ar, do fogo, da água e da terra, com os elementos deles, né? Então você monta ali como se fossem uns totens, né? Então dá para fazer coisas bem legais e visuais, e pode ficar mais para a questão energética mesmo. Você pode ampliar isso, o banho pode ser feito durante 7 dias, você pode fazer 2 banhos antes da ancoragem, 2 banhos depois, você pode fazer uma semana antes de banho, a ancoragem, uma semana depois de banho, né? Então assim, não existe muita regra, tá? Aí a gente jogou, né? Eu coloquei quais são os elementos que nós utilizamos, né? Então, qual o material que nós utilizamos, mas aí você pode sim adaptar à sua maneira, tá? Não, sem medo de errar, lembrando de novo que o que importa é a intenção. E aí no dia de ancoragem, quando você faz para você como terapeuta, é legal você ter todos os seus instrumentos, todos os seus elementos ali em volta, e o mesmo banho que você faz em você de ancorar, passe também nesses elementos, que também vai trazer essa propriedade deles se enraizarem no plano físico para potencializar aí os tratamentos de vocês, tá? Encerro aqui então o caminho da Terra, e aí eu vou continuar, né, então passando aulas virtuais para vocês, né, essas aulas online, e vou me aprofundando aí em assuntos diversos de xamanismo, vou dar uma olhadinha se algo deixei de falar. E vocês todos, agora que já tem um apanhado geral, perceba se ficou alguma dúvida de algo que eu não falei, algo que vocês pensaram que eu ia me aprofundar, não me aprofundei. Ou faz comentário aqui no vídeo, ou joga lá no grupo do WhatsApp, que daí eu resolvo a parada, tá bom? Fiquem com Deus,
Riscaiará e até o próximo vídeo.